gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma tag, tem muito tempo que eu não faço uma tag. O nome dessa tag é Chatice Literária e a tag eu vi no canal da Duda, do blog Book Addict. E eu vou colocar aqui embaixo quem criou a tag e tal, que eu não tô lembrando direito agora. Mas a tag consiste em responder algumas perguntas, são 8 perguntas sobre alguns livros, com alguns tópicos sobre livros que algumas coisas, não exatamente as minhas escolhas, não foram exatamente livros que eu não gostei, mas que pelos temas das perguntas tinham alguma coisa a ver com as perguntas da tag. Mas tem vários livros aqui que eu gostei, que inclusive tem até um dos livros que é da minha série preferida. Então nem todos os livros daqui são livros que eu odiei ou que são chatos pra mim, mas que consistem em alguma coisa que tem de acordo com a tag. Então vamos lá. A primeira pergunta, eu vou olhar aqui pra baixo, que é onde estão as perguntas, mas vamos lá. A primeira pergunta é: um livro que você achou que seria legal, mas foi chato? Bem, para esse livro, para essa primeira pergunta, foi bem fácil. Eu escolhi Brilho, Em Busca de um Novo Mundo, da autora Amy Kathleen Ryan, que eu já falei na resenha dele, que eu achei que seria... Eu não sei se quando esse vídeo for a resenha dele já vai estar no canal, mas se não, a resenha dele vai vir aqui no canal também, e tem no blog também resenha escrita. Mas pela capa, eu achei que esse livro era muito legal. Além de ser distópico e eu tenho lido bastante livros distópicos, mas ele me desagradou bastante, foi bem chato a leitura, demorei bastante para terminar de ler, praticamente um mês inteiro lendo o livro, e isso nunca acontece comigo. Então a leitura foi bem chatinha. A segunda pergunta é: um livro que todos dizem que é fantástico, mas você não gostou? Bem, essa pergunta muita gente vai meio... Ah, meu Deus. Eu acho que eu já até respondi uma pergunta parecida em outra tag, foi Jogos Vorazes. As pessoas falam super de Jogos Vorazes e eu já tinha lido o início uma vez, antes mesmo de ficar famoso, e eu não tinha gostado muito, então eu abandonei a leitura. Depois eu assisti o filme, achei legal, assim, tipo, bom, mas também não amei, não vi aquela coisa enlouquecida que as pessoas falam dessa série. O primeiro livro eu não gostei muito, assim como... É normal, tipo, eu gostei, mas não é aquela coisa que muita gente fala, então por isso que eu botei ele. Mas eu quero muito, muito, muito mesmo ler o segundo livro e o terceiro, que dizem ser muito bons. E pelo filme Em Chamas, que falam que foi bem fiel ao livro, eu gostei demais de Em Chamas. Eu fui ao cinema 2 vezes assistir e eu gostei muito, eu quero muito ler o livro. Mas o primeiro livro eu continuo não achando nada demais da série. Bem, a terceira pergunta é: um livro que tinha tudo para ser bom, mas é chato. Para essa pergunta eu escolhi A Maldição do Tigre, o primeiro livro da série Saga do Tigre, e foi publicado pelo Arqueiro, da autora Colleen Hooke, eu não sei se é assim que pronuncia. E eu gostei desse livro, tem resenha também no blog, mas eu acho que tinha tudo pra ser melhor ele. A mitologia dele é bem diferente, é muito legal, é muito interessante e bem nova, diferente de muita coisa que a gente vê por aí. Mas a personagem principal é muito chata e ela é muito chata. Eu não consigo, eu não consegui gostar mais da série, acho que é por causa dela. Os outros personagens, algumas coisas, aquela triângulo que vai formar aqui também, algumas coisinhas, mas é principalmente por causa da personagem principal, que é muito chata. As coisas que ela faz são extremamente irritantes na maioria das vezes.
E um pouco do... Bem, é só isso. A personagem é muito chata. O que é a próxima pergunta é... Um livro com personagem intragável. Então adivinhem só qual foi o livro, do livro da personagem que eu escolhi. Qual? Sim, de novo. Que é a da Maldição do Tigre. Porque ela é a personagem mais chata de todos os livros que eu já li. De todas as personagens chatas que existem. Essa aqui, acho que é Kelsey o nome dela, vence todas elas. Ela é muito chata. E o que ela faz no final do livro, meu Deus do céu. Pior é o início do segundo livro da série. E isso porque eu abandonei o segundo livro, mas eu pretendo ler. Eu pretendo ler a saga porque falam muito bem. E eu tenho curiosidade para saber o que vai acontecer, justamente porque a mitologia é muito legal. Os outros personagens são muito bacanas. Agora, a Kelsey é intragável. Mas vamos à próxima pergunta. A pergunta é: um livro com final terrível. Eu fiquei muito em dúvida nesse negócio de escolher um livro com final terrível. A maioria dos livros que eu tenho são de séries, então... E tem muitos livros aqui que... Eu não, a maioria dos livros que estão aqui são livros que eu gosto, porque quando eu não gosto eu troco ou me desfaço de alguma maneira do livro. E eu não sabia se era um final, tipo, trágico, ou se era um final que foi muito descabido, assim, uma coisa meio doida. E eu não tenho nada nessa categoria de um final, pelo menos que eu acho final, assim, meio louco, ou que eu não goste do que aconteceu no final, que eu não suporte. Então eu resolvi escolher entre os livros com algum final cliffhanger, ou é cliffhanger, não sei como é que pronuncia, que tem aquele final assim que te deixa chocado, ou te deixa muito louco pra ler o resto da série, que são os meus finais preferidos, embora eu me deixe sempre muito curiosa e enlouquecida pra ler as continuações. Mas são os meus tipos de finais que eu acho que prendem mais o leitor, eu acho que é muito bacana. Então eu escolhi da minha série queridinha, que é da Richelle Mead, que ela é mestre em fazer cliffhanger. Ela sempre consegue me deixar muito curiosa e dar um susto no leitor. Ela é mestre nisso, nos livros que eu já li dela. Então eu escolhi aqui Tocada pelas Sombras, que é o terceiro livro da série Academia de Vampiros, que todo mundo já sabe que é a minha favorita. E no final desse livro, quem leu sabe do que eu tô falando. Eu sempre aconselho as pessoas a, quando forem ler o terceiro livro, estarem já com o quarto livro em mãos, pronto para ser lido. Porque o final desse aqui realmente é de enlouquecer. E o final do quarto também. E do quinto. E o sexto acaba a série, então tem um final bom, sem cliffhanger. Mas o terceiro, quarto e o quinto tem finais. Mas esse aqui acho que é o... Esse e o quarto são os piores. Mas é muito bom. É muito, muito bom. Então acho que um final terrível seria esse, que eu chorei horrores, inclusive. A próxima pergunta é: o universo que você nunca gostaria de morar. Eu poderia ter escolhido Jogos Vorazes, que foi assim, geralmente é o que a maioria das pessoas escolhem nesse tipo de pergunta, desse tipo de tag. E foi assim também o que eu pensei logo, porque realmente eu não gostaria de viver naquilo em que os adolescentes, os jovens e crianças principalmente são são sorteadas e mandadas para aqueles jogos para matar todo mundo, só sobrar um vivo. E além do mais, tem toda a miséria que os distritos mais pobres vivem. E então é muito infeliz aquilo, eu realmente não gostaria de viver lá.
Mas como eu já usei Jogos Vorazes em um primeiro, eu pensei em outro. Tem várias distopias que realmente você pensa assim que você não quer morar naquele mundo. Então, pra mudar, eu escolhi o mundo de Legend. Legend também é uma distopia da autora Mary Lou. Foi publicado pela Prumo. Eu tô querendo dar uma relida nesse livro pra conseguir ler o segundo livro, porque eu já não lembro tão bem desse aqui, dos detalhes e tudo mais. E também pra ver se eu faço uma resenha em vídeo aqui pro blog. Já tem resenha dele lá eu quero fazer uma resenha aqui pro canal, porque lá no blog já tem resenhas escritas. Eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é uma muito legal, faz parte de uma trilogia também. Esse aqui é o primeiro livro. E também como toda distopia, eles vivem num mundo bem terrível. E eu realmente não gostaria de morar nesse lugar. Agora vamos para a próxima pergunta, que um livro que você tem na estante, mas tem medo de ler por parecer chato. Bem, eu não tenho assim um livro na estante que eu tenho medo de ler por parecer chato. Tem uns que eu fico enrolando porque eu já tentei ler e o começo era meio chatinho, meio parado, mas que eu não me desfaço porque eu sei e eu quero ainda tentar ler. Mesmo que seja depois, mesmo que eu tente várias e várias vezes, eu ainda não desisti de ler esses livros. Então, tem um aqui que eu escolhi, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que foi publicado pela Lua de Papel, é um selo, acho que da editora Leia. E eu tenho muita vontade de ler esse livro, mas eu sempre fico assim, meio receosa, porque ele é um livro mais complicado, é um clássico e eu preciso ter mais calma, mais paciência pra ler, então poderia se encaixar um pouco nessa pergunta. A próxima e última pergunta é: um livro que tinha tudo pra ser chato, mas foi bom. Essa pergunta também foi meio complicada, porque a maioria das vezes quando você vai comprar um livro ou adquirir um livro de alguma forma, é porque você tem algum interesse nele, então você não vai achar que ele é chato, né? Mas um que eu achava assim que tiveram vários, assim, distopias em geral, antigamente. Antes do ano passado, eu não gostava muito. Quando eu lia as sinopses de várias distopias, eu não me interessava muito. Até que eu comecei a ler e fui assim, lendo e comecei a virar a louca das distopias, como eu já disse várias vezes. Que eu me transformei na louca das distopias no ano passado e eu já li várias e ainda pretendo ler mais. E uma dessas seria eu escolheria aqui a série Estilhaça-me, mas como eu já falei sobre isso, que eu não gostei muito logo do primeiro livro no início, eu já falei isso 1000 vezes, então eu escolhi outra, que é A Seleção. Tem bastante tempo que eu conheço essa série, assim, entre aspas, que eu não tinha lido ainda, mas eu já sabia sobre ela. Mas só no ano passado, assim, não lembro, foi em outubro, não, acho que foi antes que eu fui ler esse livro, não lembro quando foi, e que eu acabei gostando bastante. Embora o segundo livro tenha me irritado demais, mas eu tô muito curiosa pra ler o terceiro livro e último, que vai sair agora esse ano. E acabou me surpreendendo bastante, porque eu gostei muito e eu li, tipo, em horas. Eu não parei de ler um minuto e eu emendei com a Elite, tudo junto. Foi uma maratona total de A Seleção série. Então esse é um livro que me surpreendeu e que eu achava que era chato, mas eu acabei gostando demais. Bem, gente, essa é a tag Chatice Literária. Eu não sei se eu vou indicar ninguém. Se eu indicar, eu indico lá pelo blog, vou ver.
Mas quem quiser fazer, fique à vontade, só lembre de dar os créditos e dizer onde você viu a tag. E é isso, até os próximos vídeos. Se vocês quiserem deixar sugestões de outras tags literárias, ou sobre séries, ou sobre livros aqui pra eu fazer, deixem como sugestão nos comentários, que eu vou adorar tentar respondê-las aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.